Sexta-feira, dia de responder e-mail, e esse é mais um dos e-mails especiais que eu recebo. Essa seguidora solicitou que eu a identificasse como Pérola. Ela disse que antes da maternidade ela se sentia uma ostra, mas a sua maternidade foi muito ferida e ela teve que, em função da própria resiliência, se transformar numa pérola. Achei incrível, Pérola, porque eu acho que todas nós, como mães, às vezes nos transformamos nas pérolas mesmo, porque quem de nós não teve ou não tem as suas expectativas frustradas como mãe? As crianças não nascem, crescem, se desenvolvem exatamente da maneira como a gente gostaria que isso acontecesse. Então, de uma maneira geral, somos todas pérolas, isso nós temos em comum. Mas compreendi também, em função do seu e-mail, que você passou por uma situação particular e que lhe causou muitas dores, e é sobre ela que nós vamos conversar agora. Você afirma que tenta impedir o seu filho de se transformar numa pérola. Você o super protege, querendo realmente evitar que qualquer coisa de ruim lhe aconteça. Ele nasceu, hoje é uma criança de 5 anos com necessidades especiais. E você, em função dos seus medos, das suas angústias, das suas preocupações econômicas, das suas preocupações educacionais, quer sofrer sozinha, já que você me disse aqui no seu e-mail que você também não pode contar com o seu marido, tentando impedir seu filho de repente lidar com as próprias frustrações. Mas eu tenho dito, inclusive em outros vídeos que eu deixei no meu feed, você foi lá, conferiu e veio correndo me mandar esse e-mail. Amei, né? A sua busca de autoconhecimento. Você realmente está querendo saber como fazer com essa situação. Você no seu e-mail me deu uma dica muito importante. Você já percebeu que ele já sofre bullying das crianças com as quais ele convive. Então você já está aprendendo, né? Impossível a gente super proteger os nossos filhos dessas adversidades em relação às quais nós não temos controle. O que nós precisamos fazer, e tá lá também nos outros videozinhos, é ensiná-los a enfrentar essas adversidades. No seu e-mail também você diz que não sabe como fazer. Fique tranquila, porque as mães não recebem um manual de como devem agir para lidar com as crianças. Então você, como eu, estamos sempre no mesmo barco, na mesma situação. Você, como a maioria das mães, e eu fiz isso também, a gente acaba preparando o espaço físico para receber o bebê, né? E também todas aquelas situações que acabam envolvendo a maternidade, né? Tem pessoas que vão longe comprar aqueles enxovais maravilhosos, mas não fazem o enxoval psicológico. Então a primeira dica para mães grávidas e de alguma maneira as mães que já estão acompanhando o desenvolvimento do seu filho é verificar qual é o enxoval psicológico que você está fazendo junto com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os familiares que de alguma maneira vão abraçar, acolher essa criança. E por enxoval psicológico eu estou falando das expectativas. Nós precisamos fazer o luto das expectativas. As nossas expectativas, elas vão ter que ser baseadas na realidade, no cotidiano, nos limites e nas possibilidades daquela criança. Essa dica, ela é o alicerce de todas as outras. A grande dica, Pérola, que eu posso lhe dar, né, como ajudar seu filho a lidar com o bullying, é levar seu filho, e pelo que você disse, ele já consegue compreender que ele é diferente, é a verificar que existem outras diferenças que são naturais na condição humana. Pensando nisso, eu e Daniela Mendonça escrevemos esse livrinho aqui, ó, chama-se O Segredo da
convivência. E ele tem um exercício que eu solicito que todas as crianças façam. Olha aqui, você vai levar seu filho a identificar o que ele tem de igual e diferente das pessoas. Por exemplo, todo mundo tem um nome, mas os nomes são diferentes. Todo mundo faz aniversário, mas comemora o aniversário em datas, com motivos e de forma diferente. Todo mundo tem papai e mamãe, o papai e a mamãe são diferentes. Então, aqui nesse livro tem uma série de detalhes. Olha, todo mundo tem sensações, mas as sensações são diferentes. Todo mundo tem sentimentos, mas os sentimentos são diferentes. Então, o que eu solicito é que você, junto com seu filho, amplie a noção da igualdade e a noção da diferença. O que vai acontecer com ele, inclusive dentro do processo de desenvolvimento? Ele vai se perceber num mar, né, cheio de diferenças, onde essas diferenças em particulares que têm a ver com as suas deficiências vão fazer parte de uma totalidade maior. Quando a gente foca só numa diferença, a gente amplia, aquela diferença passa a ter um novo significado. Quando ela se mistura, né, numa totalidade maior, ela começa a ter uma nova significação. E acho que é isso que nós mães temos que fazer também. O luto do filho idealizado, ele é uma das sensações mais dolorosas que o ser humano de alguma maneira vivencia. E quando, como acontece com você, Pérola, infelizmente, você não tem o apoio do seu marido, não tem o apoio da sogra, não tem o apoio da sua mãe, realmente a sua pérola vai ficando diferenciada também, porque o ferimento na ostra acontece numa dimensão infinitamente maior e que eu, pelo que eu li, comecei a me identificar, porque quem é que não se fere diante das expectativas do outro? Por outro lado, você mostra o quão resiliente você tem sido e eu fiquei impressionada em como você conseguiu transformar a sua dor em amor. Então, é natural que você acabe super protegendo o seu filho. Mas, por outro lado, já percebeu também que isso não vai adiantar muito. O que você pode fazer é ampliar a consciência dele da própria diferença e, por ser o outro lado, você também se assumir, como você mesma disse, como uma mãe diferente. É difícil mesmo ir num parquinho, como você disse, e observar os olhares curiosos daqueles que nos rodeiam. Por outro lado, você disse que uma coisa assim que eu fiquei assim muito tocada mesmo. Você disse que você é capaz de perceber pequenos progressos do seu filho. Você é capaz de valorizar detalhes, coisas que às vezes as outras mães não percebem. Então, o seu olhar, a sua grandiosidade é também diferente. Espero que eu possa ter colaborado com você. Se vocês gostaram desse vídeo, espero que compartilhem e que continuem me enviando no batepapovirginia@gmail.com as dificuldades vivenciadas no seu cotidiano, porque na medida do possível, se eu não respondo aqui ao vivo, vocês sabem que eu respondo via e-mail. Adoro compartilhar um pouco dessas minhas experiências adquiridas como mãe, como avó, como terapeuta há mais de 40 anos. Isso também me faz refletir e obrigada, Pérola, porque eu entrei em contato com as pérolas também que eu tenho vivido em função da ostra que um dia fui e agradeço pela minha resiliência. Beijos grandes e aguardo vocês.